Zacarias, Zacarias capítulo 5. Então, eu tenho uma visão, falando ainda sobre os anjos, Zacarias capítulo 5, uma coisa que, isso aí é um pensamento que às vezes é questão de interpretação. Quando nós lemos aqui, ó, vou ler o capítulo 5 a partir do verso 5, Zacarias capítulo 5 a partir do verso 5. É questão de anjo do sexo feminino, eu estava falando ontem. Tem um único texto, faz tempo, e tem um único texto na Bíblia que é um pouco complicadinho. Vamos ler aqui. Então vamos lá. Ó. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora, falando sobre Zacarias. O anjo apareceu para ele, falou para ele levantar, levanta os seus olhos e vê, né, vê que é isto que sai. O que ele está falando, para você entender, é o início aí, o verso 1. Tornei a levantar os meus olhos e vi, eis que um rolo volante. Perguntou-me o anjo: Que vês? Eu respondi: Vejo um rolo volante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Cada côvado aí tem 45 centímetros, só para você ter uma base aí do tamanho desse rolo. E o tremendo aqui é assim, não precisa florir. Zacarias olhou e viu, falou, ó, tô vendo um volante aí enrolado. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. E aí ele falou, né? Falei, saí, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá com a sua madeira e a sua pedra. Ou seja, diferente que aparece lá em Êxodo, quando a última praga, Deus coloca o sangue para evitar que o espírito da morte, o demônio da morte, a gente viu que é um anjo caído, fizesse o trabalho dele. Aqui, esse demônio, essa maldição, que nada mais é do que é, a ação, e aí nós somos submissos, suscetíveis, né, à questão das consequências do pecado. Pode ser enfermidade, aqui a questão da prosperidade. Ele fala que vai consumir a madeira e as suas pedras, ou seja, a casa da pessoa. Então saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu perguntei: que é isso? E aí ele viu alguma coisa e ele não sabia o que. E ele me respondeu: é um efa que cai, disse aí, que sai. Um efa vai de alguns, são um barril, um pequeno barril que tem barril de 20 até 40 litros. Só para você ter uma ideia mais ou menos aí quanto que é um efa. Não é muito grande, não, mas ah, disse ele. Eu perguntei, que é isso? E ele respondeu, é um efa que sai. Disse-me ainda, isto é a iniquidade em toda a terra. Então, toda a iniquidade estava guardada nesse barril. E eis que foi levantada a tampa de chumbo. Olha só. Então, em cima desse barril, eu tinha uma tampa de chumbo. Um metal lá pesado, para não levantar. Não era tampa de madeira, não era nada. Era uma tampa mesmo pesada para não se abrir. E uma mulher estava sentada dentro dela. Então, aí ele vê esse barril
que é a iniquidade, que estava presa, e para ela não sair, tinha uma tampa de chumbo ali. Só que ele continua. Prosseguiu o anjo. Isto é impiedade. E a lançou para o fundo do Efa, ou seja, ao fundo do barril ali, lá embaixo. Lançou para o fundo, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. E aí ele tampou ali. Levantei os meus olhos e vi, eis que saíram duas mulheres, e havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então, essas aí aparecem duas mulheres com asa. E pode ser isso. Então, duas coisas pode ser que em nenhum momento aparece. Pode ter sido que todos os, talvez os anjos do sexo feminino caiu, se existir, ou alguns anjos mudaram a forma. E aí a gente vai ver em Apocalipse, Judas fala isso. Mas só para terminar aqui, é aí que a gente fala. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o Efa? Respondeu-me: para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinear, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Ou seja, ela vai para a região de Sinear, a gente viu ali, aparece em Gênesis 11, que é a Babilônia. Olha só, é, as asas do vento são potestades. Então, pode ser arcanjos, provavelmente, porque tem asas, então tem que ter um arcanjo aí caído. Se você pegar a sua Bíblia, ah, vamos falar um pouquinho, daqui a pouco a gente fala Levítico, pega Levítico aí, isso, vamos lá para Levítico. Levítico capítulo 19, Levítico 19, o verso 35 e 36, há um direcionamento de Deus com relação à vida cotidiana. Depois você pode ler. O livro de Levítico, ele trata muito desse aspecto do dia a dia, assim como o Provérbios. É bem legal. E o verso 35, ele diz: não cometereis injustiça no juízo. É assim, se caso você tiver em julgar alguma coisa, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Se você for comerciante, ou seja, eles usavam uma vara para medir tecido. Então, às vezes, ele colocava uma vara que não tinha uma régua, não era comum ter uma régua. Então, eles pegavam uma vara mais ou menos aí de, vamos dizer, 1 metro, e aí colocava lá 90 centímetros. Ele sabia que não era 1 metro, mas vendia como se fosse, né? E nem no peso. Aquelas balanças que você põe um peso e fala, ó, aqui tem 1 quilo. Então, eles alteravam o peso da balança e ganhava dinheiro em cima. É, balanças justas, pesos justos, o EPA justo, que era o barril, certo? E justo in, né? E justo intereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Então, tudo que você fizer deveria ser justo, principalmente comerciante, quando você vende ou compra alguma coisa, certo? Então, há um direcionamento de Deus aí para isso. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 11, verso 2, então nós vimos ali que tinha uma mulher presa no, no EPA, no barril. E aí, o capítulo 11, verso 2 de Gênesis, ele diz assim, ó: sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície,
na terra de Sinear, e habitaram ali, né? E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamos bem. Os tijolos serviram de pedra e betume de argamassa. Talvez ali está contando a história desse momento aqui. Então, Zacarias viu o passado ali, a construção da Babilônia. Ou também tem uma possibilidade, vamos lá para Apocalipse, capítulo 17, pega a sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 17. Ou os dois também, né? Ele tem uma visão ali da Babilônia sendo edificada, que era ali, eles vão construir a Babilônia e vão tentar fazer um portal, no meu entender, para chegar até o trono de Deus sem passar por Jesus. Porque, por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Não existe Jesus é o nosso caminho, a verdade é essa. Não existe um caminho ao altar de Deus se não for pela cruz de Cristo. As pessoas têm esse desejo de ser imortal porque nós fomos criados para ser imortal, para viver eternamente. O pecado nos roubou, nos tirou essa parte da nossa vida, mas o DNA, a originalidade de Deus ainda está em nós. Por isso que nós sentimos tanto aperto. E nós vimos lá em Gênesis que, por causa do nosso pecado, a idade do homem é de 120 anos. Raríssimas pessoas ultrapassam isso. Quando chega no verso 3, e aí João vai dizer assim, ó, transportou-me o anjo, e aí Deus, o anjo, né, tomando João, transportou-me o anjo em espírito. Então, assim, João viu que provavelmente ele estava aqui dormindo, ou ele estava adorando a Deus, orando, e de repente ele sentiu o espírito dele sair do corpo, e ele falou, e ele começou a contemplar a grandeza de Deus aí. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Aí aparece de novo. Sabe aquela mulher presa no Epa lá? Agora ela estava montada numa besta. Ele não conseguiu identificar que tipo de animal era esse. Uma besta. E escarlate aí. Repleta de nomes e blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Depois a gente vai trabalhar sobre isso aí. Achava-se a mulher vestida de púrpura de escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas, de pérola, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com a imundícia da sua prostituição. Na sua fonte achava-se escrito o nome mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então, aqui, depois nós vamos falar um pouco sobre ela, mas aqui que eu quero que você entenda? Aquela mulher que Zacarias vê é essa mulher que aparece aqui. Ou seja, é um demônio. A questão nossa aqui, e essa que é a maior dificuldade, é que ela tinha as asas lá em Zacarias e ela gera vento. Quando você chega em Efésios, pega a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, o verso 2, ah, nós temos hoje uma potestade muito forte e, e essa potestade, assim como aquele barril foi levado por 2 mulheres com asas, tipo de cegonha, grande, nas quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, estou lendo Efésios 2, verso 2. Segundo o princípio, olha só, da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, todos aqueles que são desobedientes têm influência dessa potestade do ar.
um arcanjo caído. Porque se fosse um querubim, e aí ele tem aqui ó, o principado, o príncipe da potestade do ar. Ele está falando de Satanás sobre essa potestade do ar. Então, ó, segundo o príncipe da potestade, ou seja, aqui eu tenho o querubim caído, que é Satanás, e eu tenho uma potestade caída, que é um arcanjo. E aí ele diz, né, que atua agora nos filhos da desobediência. Esse príncipe da potestade do ar, e aí, novamente, em 2 Samuel, volta lá em 2 Samuel, 2 Samuel, o capítulo 22, 2 Samuel, o verso 11 de 2 Samuel, e a gente viu isso aí, 2 Samuel 22, 11, quando, no meu entender aqui, o querubim estava fugindo, ó, o verso 11, cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Lembra a potestade do ar? E lembra ali em Zacarias, o que dá a entender? Essa potestade do ar, esse arcanjo caído, ele aparece e é representado como uma mulher. Judas capítulo 6, antes de nós voltarmos para Daniel, Judas 6, e aí o verso, Judas verso 6, ele diz assim, ó, ele vai falar sobre a destruição do Egito, só que ele chega no verso 6 e ele diz assim, ó, e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Esses anjos, e aí, que caíram, eles, a palavra de Deus diz que eles mudaram o estado original. Então, assim, onde vai aparecer isso? Romanos. Pega Romanos aí. O livro de Romanos é onde aparece o capítulo 1. Né? Eu queria ler com você. Ó, o verso 18, ele diz assim, a ira de Deus, Romanos 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Lembra que nós lemos lá em Levítico? As pessoas que conhecem a verdade, e porque o que a Deus se pode conhecer é manifesto a eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, certamente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, tudo que nós podemos entender de Deus é só abrir o olho, olhar a natureza, contemplar a natureza e falar: nossa, alguém criou tudo isso aqui. Não adianta eu acreditar que foi como é que vamos dizer, um descuido da natureza e um conjunto de fatores eternos, mirabolantes aí, construíram o nosso oxigênio e gerou uma ameba. Dessa ameba ela foi se evoluindo até chegar num primata, do primata evoluiu até chegar eu e você. Um pouco inconcebível essa a teoria, mas obscurecendo os corações insensatos. Ou seja, vamos pensar aqui, qual que é a nossa maior dificuldade? Isaías vai dizer isso. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso.
eu sou uma pessoa caída, caímos lá em Gênesis capítulo 3, ou seja, tudo que lembra em Gênesis, quem escolheu o nome de todos os animais foi Adão. Então Adão ele tinha essa capacidade, ele via Deus no final do dia. Nós temos Noé construindo uma arca. Não sei se você sabe, mas o primeiro transatlântico, as medidas dele foi tirada da arca. Ninguém sabia construir uma embarcação gigantesca que não afundasse. E aí eles tiraram da Bíblia e construíram. Simples assim. Quando eles vão construir a Torre da Babilônia, eles têm quando nós lemos na história o túmulo de Tutankhamon, quando foram construir uma barragem, tiveram que mudar ele de lugar. Todo no aniversário dele, o sol batia em cima do túmulo. Depois que mudaram de lugar, o sol bate um dia depois. Não tiveram assim a capacidade de medir aí a questão do solstício, o equinócio, para saber a direção exata do Sol. Não precisa muito. Se você olhar o Brasil, quando a Volkswagen foi construir o Fusquinha, quando o presidente Itamar pediu, ninguém sabia construir um Fusca. Tiveram que pedir uma planta lá do México para reconstruir o Fusquinha de novo no Brasil. Parece que o ser humano tem perdido a capacidade, parece não. O ser humano tem perdido a capacidade de inteligência, uma das inteligências, nós sabemos que há múltiplas inteligências, mas essa inteligência de raciocínio, de interpretação, tem sido perdida. O ser humano está pensando pouco, influenciado, lógico, pelo pecado. Mas aí ele diz assim, ó, inculcando-se por sábios, tornaram loucos, se mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes, répteis. Aí entra no que nós vamos dizer. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seus próprios corações. A gente já falou isso aí sobre o coração do homem ser enganoso, para desonrarem os seus corpos entre si. Qual que é a questão aqui? Olha só. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eterno. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza, ou seja, mulher com mulher. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente com sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro no seu próprio corpo. Triste isso. Está falando do homossexualismo, lesbianismo aqui. Então, quando eles mudam o estado original, voltando lá em Judas, e eu quero pensar aqui com você e a gente construir. Duas coisas podem acontecer aqui. Primeiro, quando esses anjos caíram, eles ficaram tão perturbados por estarem distantes de Deus que viravam, e aí a gente vai entender em Gênesis capítulo 6, mudar o seu aspecto para um aspecto de mulher para coabitar com homens e pregar o esperma do homem, o sêmen do homem, vão energizar esse sêmen, aí vão coabitar com mulheres, lança esse sêmen aprimorado, sei lá, essa semente aí energizada, e essa é a palavra que entende-se, quando Jesus, a mulher toca nele com fluxo de sangue e ele vira para trás e fala, olha, senti sair de mim dunamis, né? Energia, essa força, essa energia, aí nasce gigantes. Então, Satanás vem sendo aprimorando a sua espécie. Você vai ver que depois do dilúvio, eu também tenho gigantes, mas em tamanho menor. Aparece Golias e os irmãos dele. Ou seja, Satanás continua coabitando, né, os demônios, né? Não Satanás. Os demônios continuam coabitando com homens e mulheres para gerar aí
Agora tem essa questão do DNA e a modificação já foi permitida em alguns países, eles manipulam, tem essa questão do clone, a manipulação do DNA. O Brasil foi o primeiro país a mapear o DNA do limão. No Brasil, o algodão tem 4 cores, ou seja, nem precisa dizer melancia sem semente, limão sem semente, tudo isso foi mexendo no DNA, o trigo também. Ah, talvez agora ele não tenha essa questão de ter essa relação com pessoas. As próprias pessoas hoje trabalham para mudar esse DNA, porque depois nós vamos entender que esse corpo tem que receber Satanás na tribulação. E nenhum corpo humano tem a capacidade, não sei se já tem, de receber uma entidade tão poderosa que é um querubim caído. Demônios, eles têm assim, mas parece que ao cair eles perderam grande parte do poder dele, por isso que aquele endemoniado de Gerá tinha uma legião com ele, né, dentro dele. Então, assim, parece que eles perdem muita força com a queda, porque a gente viu, só um anjo matou mais de 180 mil homens, lá a gente leu no Velho Testamento, em Reis, quando aparece Eliseu. Então, assim, a gente vê que eles são muito poderosos. Bom, eram. Não, os anjos são, os demônios não tanto. Mas um querubim caído, ainda que perca a sua força, ainda deve ser alguma coisa fora do comum. Então, tem demônios que são piores que foram gemados. Ou algum desses dos anjos que caíram, todos os anjos femininos caíram. E aí se tornaram aí, ele viu como uma mulher com asas, viu uma mulher com asas, que é a potestade do ar. Então, aqui, dizer se tem, como nós falamos, um anjo feminino ou não, a palavra de Deus, só a parte que aparece uma mulher com asas é essa aqui, e de Zacarias e Apocalipse. Então, assim, a potestade do ar, porque elas estão sempre voando e mexendo no vento, e é essa potestade que Jesus vai repreender no mar, repreender o vento, dá a entender que é isso. Mas isso nós só vamos descobrir lá no céu. Tem muita coisa que vai ter que chegar no céu para descobrir. Por enquanto, a nossa percepção é que a Bíblia não fala de anjo com sexo masculino. Eles não podem, como diz lá em Lucas, Marcos, né, que a gente leu, que os anjos não casam e não se dão em casamento. Daí, bom, se eles casam ou não, dá a entender também que há um sexo masculino e feminino, mas não aparece aqui. Não sei dizer realmente se existe ou não. No caso, porque eu acredito que se ele fala se tem, se não se dá um casamento, se tem um homem e uma mulher, né? Senão, não teria, né? Porque nós lemos lá em Romanos que ele diz que os homens mudaram a sua forma natural, né? Dormindo homem com homem, gerando torpeza, e mulher com mulher. Nesse caso, a gente pode entender que existe. Se todas caíram, todos os anjos femininos caíram, não sei dizer, a Bíblia não fala mais. Também não fala de todos os anjos. Se eu tenho miríades e miríades e milhares e milhares, aparece aqui pouquíssimos nomes, para saber Gabriel e Miguel. Outros livros apócrifos aparecem. O livro de Noé, o livro de Adão, ele vai citar ali algum. É bem legal também, dá para ler e aparece aí. Voltando a Daniel, vamos lá, a gente parou no verso 10, e aí, voltando aqui, o 10, 14, tudo bem até aí? Vamos lá, nem dá.
Ó, amanhã a gente continua, mas é só para mostrar ali, para a gente gerar um conhecimento aí. Até eu estou gerando conhecimento, né, nos estudos, porque Deus vai entendendo um aqui, um ali, mas a gente pode construir. Qualquer dúvida, você põe lá no nosso no Zap, né, no nosso grupo, para a gente poder construir aí um pensamento. Quanto mais perto nós tivermos conhecimento daquilo que é real, maior conhecimento nós vamos ter e mais discernimento nós vamos ter da palavra e entendimento daquilo que Deus tem para nós. Ó Pai, eu quero agradecer por essa manhã, pelo aquilo que o Senhor nos tem orientado, nos abençoado. Nos direcione, ó Deus, a andar nos teus caminhos e a experimentar toda a tua verdade e conhecimento que o Senhor tem para nós nesse dia. Livra-nos de toda e qualquer ação do inimigo sobre as nossas vidas e nos faz andar em Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, que Deus nos abençoe aí nesse dia. Fique com Deus aí. Amém.